Olá, no Documento Verdade de hoje você vai conhecer histórias da imigração italiana, que completa 150 anos em 2020 no Brasil. São pessoas que deixaram a pátria para tentar a sorte no então inóspito país tropical e encontraram, além da fartura, um lugar perfeito para chamar de seu. O repórter Giovanni César visitou importantes pontos de São Paulo e conheceu pessoas que mostram por que a capital paulista é, de fato, uma espécie de filial da Itália. A história da imigração italiana no Brasil é antiga e vem de tempos em que nem eu e nem você, e muito menos toda essa gente era nascida. Vem da época em que o mundo ainda tinha entre suas mazelas conhecidas o tráfico de escravos. Era o século XIX, mais precisamente após 1861. Os italianos começaram a chegar em peso a partir de 1880 e se estabeleceram primeiro nos estados do sul do país, principalmente para trabalhar com o cultivo do café. A notícia do crescimento das lavouras de café chegou na Itália e era mais do que um argumento para desbravar uma terra desconhecida. Era a chance de ter um emprego e um lugar para morar. E não pense que eles não enfrentaram tantas dificuldades. Já imaginou viajar por um oceano inteiro em embarcações como essa? Dos que chegaram e adotaram São Paulo como a segunda casa, um dos mais ilustres foi Francesco Matarazzo. Empreendedor, pioneiro e arrojado, construiu um império industrial tão forte que era maior do que toda a riqueza de qualquer estado brasileiro, menos São Paulo, claro. Bairros inteiros da capital e algumas cidades do interior abrigavam suas propriedades. A estátua, no bairro da Pompeia, a poucos metros da Avenida Francisco Matarazzo, mostra que por aqui ele foi gigante. A industrialização no Brasil deve muito a uma família, Matarazzo. E foi aqui no bairro da Pompeia, na zona oeste da capital paulista, que a família colocou suas indústrias. Hoje, as indústrias não existem mais, pelo menos não estão presentes mais nesta área. Onde estão prédios residenciais era a área das caldeiras. Mais na frente ainda tem algumas torres que servem de memória, servem para lembrar aquela época de ouro. Mais à frente, prédios comerciais ficam onde eram as indústrias em si. Não é por acaso que elas estavam ao lado da ferrovia. Por aqui eram escoados os produtos para o Brasil e até para países aqui da América do Sul. A família influenciou e também ajudou a construir essa ferrovia. Foi num daqueles navios, no ano de 1954, que chegou Il Signore Giuseppe, vindo diretamente da Calábria, no norte da Itália. Desembarcou no Porto de Santos e veio morar na capital. E como todo Giuseppe, virou Pepe, como é conhecido na família e na vizinhança. E vocês dois são lá da Calábria, da região da Calábria? Sim, sim. Todos os dois da Calábria, da mesma cidade. Na mesma cidade? Da mesma cidadinha. Mas casaram lá ou aqui? Não, casamos aqui. Casamos com procura. Ah, por procuração. É. Como assim? E, Mandou- não, ela eu casou. casei aqui no Campo Redondo, numa igreja. Sim. Aí eu mantei lá e ela casou na nossa cidade lá com meu irmão. O meu irmão fez o casamento, o noivo. O noivo aqui e a noiva lá. É isso, Foi desse jeito? desse jeito. E aí? É. Aí, Ele mandou a não, procura o para mim. A prefeitura lá do município da prefeitura de Santo Amaro fez o quê? Fez o casamento e o casamento, tudo certinho. E aí passaram a viver junto e tal. Fui aqui. Depois de quanto tempo? Ah, fui pouco. E eu veio em 58. 4 anos depois? É, depois um estandinho eu vejo. Não Mas demorei nós muito. já se conhecia lá, né? É. Éramos... Como é que é isso? Casamento por procuração, um noivo aqui e a noiva lá. Mas todo mundo vinha com procuração antigamente. Era assim? Como esse.
Agora, vocês sentem muita saudade lá da sua cidade? Eu tenho. Só que a minha irmã faleceu, agora não tenho ninguém, tenho só sobrinho. Mas tenho saudade de... Tô vendo os olhinhos brilhando assim quando fala. Brilha de ogni tanto. Faz o quê, né? Emociona, né? Sim. Agora ele não tem ninguém. Também tem sobrinha, tem. Vocês são brasileiros ou italianos? Podemos dizer o quê? Pode Brasileiro. Estamos aqui, né? Como é que se fala? Eu vim lá com 18 anos, né? Agora eu estou com 85 anos. Eu sou brasileiro quase, né? O senhor falou que de vez em quando dá uma escapadinha, vocês vão lá para a Itália. Fomos umas 3 vezes já. Agora não dá mais. Agora já estamos velhos. Eu não posso andar muito. Tenho o meu joelho. Está um pouquinho gasto. Não dá para passear, não. Mas e as lembranças da Itália? Ainda mexem muito com vocês? Não. Eu tenho. Bastante. É uma coisa que você nasce lá, não? Tudo aquela... que seja... Itália pode ser um pouquinho mais pobre que os outros, mas a beleza que ela tem enche os olhos de todo mundo. E as lembranças de lá, de infância, de família, de tudo? Da família. Mas eu não conheço mais ninguém. Fala para mim, 70 anos que mora aqui, vai conhecer quem mais? Como toda casa de italianos, o casal gosta de receber bem os visitantes. Ainda bem. Uma rosquinha que fa, né? O que é isso? É feito com alho, óleo, orégano. É um pouquinho e com carinho. de sal. É com carinho também. Mas adivinha se eu vou provar isso? Claro que sim. Dá licença, hein? Tudo. Que eu vou O lado bom da reportagem. Em casa de italiano. Muito bom, hein? Alho, orégano. Tradição lá da região da Calábria. A vinda era uma aventura, a chegada uma incógnita. Onde morar, onde encontrar abrigo numa terra tão distante e desconhecida? A terra natal se tornou um lugar difícil de viver. Para fugir de guerras, de perseguições, muita gente deixou tudo que tinha para trás, inclusive parte das famílias, e veio tentar a sorte numa terra até então desconhecida e até certo ponto selvagem. Principalmente asiáticos e pessoas que vieram de vários países europeus. Aqui eles encontraram uma terra cheia de oportunidades. E é aqui na Moca, que fica entre a região central e a zona leste de São Paulo, um bairro de tradição italiana, que o Museu da Imigração ajuda a contar um pouco dessa história dos imigrantes italianos. O museu recebeu gente de 75 países. A maioria era da Itália. Esse jardim é uma amostra do carinho que as pessoas têm por aqui com aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do estado mais rico do país. Uma calmaria, uma tranquilidade que contrasta com a correria que é uma das maiores metrópoles do mundo, que é São Paulo.
A Mariana Martins é coordenadora técnica do museu. Ela está aqui há quase 9 anos. Tudo bem, Mariana? Tudo bom? De 1887 até 1978, isso aqui era uma hospedaria de imigrantes, né? Isso, era a hospedaria de imigrantes do Brás, que era dentre várias hospedarias que existiam no Brasil. Essa era uma das maiores, né, e que ela funcionava justamente para receber, abrigar e encaminhar imigrantes de mais de 75 nacionalidades, tanto para as fazendas de café no interior, como para postos de trabalho também na capital. Mariana, e os italianos? Os italianos foram os mais frequentes, né? Eles vieram no começo da história da hospedaria, nos primeiros 20 anos, né? É o maior número de imigrantes que passaram por aqui. E o curioso é que eles conheceram uma outra hospedaria que a gente não conhece hoje, que é uma hospedaria que era feita, né, de tijolo à vista, não existia essa fonte. Esse jardim, que é o jardim que hoje a gente se sente tão confortável e nessa paz, não era assim, era um grande descampado, né? Aqui ficavam cerca de 2.000 pessoas durante o dia, esperando a hora de poder ir para os quartos, e aqui aconteciam os contratos de trabalho. Então, os emissários dos fazendeiros vinham até aqui, contratavam os chefes das famílias. Então, esse era um espaço completamente diferente. Quer dizer, muito mais rústico, muito mais precário, é isso? Isso. A hospedaria demorou 40 anos para ter essa feição que a gente conhece hoje, né? Então, quando os italianos vieram, a hospedaria estava em construção. Tanto que nos primeiros anos é muito comum a gente ter relatos de brigas, de motins que aconteciam aqui dentro, muito por conta dessa precariedade mesmo. Aqui era o quê? Então, essa parte do edifício, que é o andar superior, antigamente era só dormitório. Hoje a gente tem a exposição de longa duração e esse é um dos módulos da exposição em que a gente fala do cotidiano da hospedaria. Aqui, por exemplo, a gente tem um dos vários exemplares de livros de matrícula, que hoje é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade, porque ele traz justamente o registro de todo mundo que passou por aqui. Então a gente tem dados preciosos, nome, idade, com quem veio, de que região saiu, né, de cada país e para onde foi. Essa página, particularmente de 1915, ela é só de italianos. Então a gente, né, percebe que nessa época, de fato, eles eram muito frequentes aqui na hospedaria. Isso aqui era a mesa dos... Aqui a gente simula, né, o refeitório da hospedaria, que é um dos ambientes mais icônicos, né, que todo mundo que passou por aqui lembra. A gente tem algumas fotografias desse ambiente em uso, né, e aqui a gente fala um pouco para os visitantes da importância da alimentação e desse primeiro contato cultural. Aqui a gente tem algumas cartas de chamada, que era um documento importante para quem vinha e que já tinha família no Brasil. Então são documentos que contam pra gente não só as burocracias, mas um pouco do cotidiano. Aqui a gente tem algumas histórias orais, né, algumas narrativas de pessoas que passaram pela hospedaria. E esse? Esse é um ponto muito especial, porque aqui a gente reproduz o ambiente dos dormitórios, né? Então, todo esse andar, como eu já disse, era só dormitório e aqui a gente conta um pouquinho dessa história por meio dessa reprodução dessas beliches, né, no formato em que elas ocupavam. Então, dá pra gente entender um pouco como era o cotidiano, né? Dividir o mesmo ambiente, dormir junto, muitas vezes pessoas que vinham de origens completamente distintas e que precisavam conviver aqui. E por fim, a gente tem um pouco dos objetos que permaneceram da hospedaria e que hoje fazem parte da coleção do museu. Bem, aqui a gente tem alguns objetos que ou eram, né, de uso da hospedaria ou permaneceram aqui depois do fechamento. A gente tem, por exemplo, esta mala, né, que é um baú que veio com um imigrante espanhol e que foi doado depois para o museu. A gente tem alguns objetos tanto do escritório como dos ambientes médicos, né? Porque aqui na hospedaria tinha todo esse cuidado com a saúde, então tinha dentista, né? A gente vê, por exemplo, uma cadeira de dentista, a gente tem a lixeira da antiga enfermaria, os armários da enfermaria, a gente também tem máquinas de escrever que eram usadas pelos funcionários, né? Muitas pessoas trabalharam aqui ao longo desses 91 anos de atividade, alguns carimbos, né? A gente tem, enfim, mobiliário, sofá. A gente tem uma calculadora, né, que é bem curiosa, que ela é bem diferente do que a gente está acostumado. Aquecedor de água, né, para dar um pouco desse conforto que os imigrantes experimentavam aqui. E também objetos de lazer, como essa sanfona, que muito provavelmente foi esquecida aqui por algum imigrante.
E aqui embaixo a gente tem 2 farnéis, que eram essas embalagens em que cada imigrante, quando saía daqui já com seu trabalho, né, encaminhado, eles recebiam pão e salame. Então eles podiam fazer essa alimentação no trajeto de volta de trem. Então aqui a gente tem 2 exemplares desses farnéis. Um dos mais prósperos municípios paulistas fica na região metropolitana da capital e foi fundado por Antônio Agu, que nasceu em Osasco, na Itália, e resolveu dar o nome da terra natal. Aqui, o Teatro Municipal é Glória Giglio, as ruas têm nomes de italianos e as cores da bandeira de Osasco, não por acaso, são em verde, vermelho e branco. Osasco, aqui na região metropolitana da Grande São Paulo, é uma das cidades mais italianas aqui do estado. E aqui nessa casa mora uma senhora, Dona Pia, que chegou no Brasil há 43, 44 anos. A gente veio para bater um papo com ela. Vamos ver se ela está em casa, né? Oi, que é? Oi, Que é que tá chamando? Dona Pia. Oi! Sou Giovanni da Rede TV, vim conversar com a senhora. Opa, eu vou lá. A senhora pode descer? Ah, vou descer? Vamos. Ah, vou descer. Tá Tudo bom. bem. Dá pra ver que o papo aqui vai render, né? Vamos aguardar. Venha, Zé. Rede TV na minha casa. Sim! Olha que beleza. Estamos conversando com os italianos que moram aqui, Opa, né? então vamos. A senhora é de perto de Roma, isso? Perto de Roma. Chegou a 43, 44 Muito prazer. anos. Como se chama? Giovanni. Giovanni. Deixa eu Opa. ver aqui, ó. Isso aqui A tem a cor ver com italiana. Itália. Não podia ser isso, E esse né? verde aqui em homenagem à Ó. Itália e também E Palmeira. Palmeira. Tudo tipo palestrino, É né? por causa de um corintiano que está aqui, Ah, então na vou ter que equipe fazer tem isso. corintiano. É, então. Dá licença, hein? pode entrar. Quer dizer, a senhora sempre morou nessa casa? Não, aqui... Peraí, que faço... 40 anos mais ou menos que está aqui. 40 anos. Nessa ela casa vai. sou 40 Praticamente anos. logo depois de chegar aí. Isso. Para não fugir à tradição, Dona Pia mostra o que preparou para nossa equipe. Pizza e pão caseiro, com vinho. Isso não vai acabar bem, eu já falei. Tá bom. Aí tá bom? Ó, e com o copo Palmeira, viu? Copo do Corintiano, Palmeira. do Palmeira, viu? Tem um Corintiano. corintiano na equipe, coitadinho. Muito triste. Né? Tchim-tchim. Tchê. Tchim-tchim é nossa, nossa. isso mesmo. E na pizza... Esse aqui, na verdade, na Itália não se chama pizza, isso aqui se chama fogazza. Fogazza. Sim. Bom, de um jeito ou de outro. Nós estamos comendo. Como é que fala show de bola em italiano? Ah, só. Show de bola. Muito boa, né? Muito boa. Mas a gente fez tchim-tchim e não bebemos. Tem que Ainda não. beber. Vamos ter que beber, né? Então, né? Tchim-tchim tem que beber. Tchim. A nossa. Bom. Tá bom? É bom fazer matéria assim, sabia? Você Gostoso, come, né? bebe, com italiano, né? Faz a matéria, né? Comendo, bebendo. O recheio tem tomate? E cebola. Não, tomate e pimentão. Na verdade, nessa época completa, precisava aquele alite. Aquele alite salgado. Alite. Só que faz tempo que eu não acho. Se tivesse uma lixinha aqui, uma lixa nessa, é muito bom. Só que faz tempo que eu não acho. Tá sumida aquela lá, não sei porquê. Né? Aprendeu lá na Itália ou aqui isso aqui? Não, isso aqui já deve da minha mãe, minha avó, né? Tem tempo já que essa receita. Uma outra vez, você veio fazer entrevista e eu fazendo macarrão. Eu vou querer fazer entrevista só aqui agora. Fazendo Continuar desse macarrão. jeito.
nome dessa cantina em Guarulhos já denuncia. Aqui tem um italiano no comando, amante da boa música, do futebol e de uma boa conversa com os amigos. Esse sessentão napolitano chegou ao Brasil antes mesmo dos 30 anos de idade. Quando cheguei no Brasil, que eu vi o tamanho do país que era. Isso que me surpreendeu muito, o potencial que o Brasil tinha. Eu que vinha dos Estados Unidos, um ano antes de estar nos Estados Unidos, 50% dos Estados Unidos deserto. E eu vim aqui no Brasil, era terra com terra, laranja, café, leite, vaca. Falei, nossa senhora, mas como esse país é rico? Como é possível que esse país é pobre? Não é possível. Um país como esse tem que comandar no mundo. Um país que tem um clima perfeito. Tem o norte que é tropical, tem o sul que faz frio. Mas como é possível que o Brasil é pobre? Até hoje. Estou esperando ainda essa reviravolta do Brasil. Ainda estou esperando, porque ainda não teve. Porque o Brasil, para mim, tem um grande potencial, um dos países mais fortes do mundo. É para ser a primeira potência do mundo. Quando a gente vê a China, vê os Estados Unidos, na frente do Brasil, eu me assusto. Eu nunca vi tomate um ano inteiro, berinjela um ano inteiro. A Itália é o país das conservas. Por quê? Porque 1 mês, 2 meses tem berinjela, 2 meses tem tomate. Então, se você não faz conserva, você não come esses alimentos um ano inteiro. Por isso que a gente faz muita conserva. Aqui não precisa. Aqui você vai na feira, vai em janeiro, ou vai em julho, ou vai... Tem a escarola, tem o pimentão, vê o potencial que tem esse país. É para ser o... como quero dizer? Teria que fornecer o mundo inteiro de alimentos, de matéria-prima. O que tem de soja por aí, café, laranja, eu nunca vi. É 10, 20 vezes o tamanho da Itália. É alguma coisa que surpreende. Isso que me impressionou logo de cara. O povo brasileiro. Não, o povo brasileiro é muito receptivo. É ótimo também morar no Brasil, porque não tem muito racismo, não tem muita divisão de raças. Aqui nós vivemos todo mundo junto. Vem o libanês, junto com o italiano, junto com o chinês, junto com o japonês. Você já viu brigar por causa de religião aqui no Brasil? Tem tudo quanto é igreja aqui no Brasil. Entendeu? E não convivemos todo mundo junto. Convivemos perfeitamente. Lá fora faz guerra por causa disso. Seu Pepe, Dona Pia, Giovanni, gerações de italianos que ajudaram a fazer de São Paulo o que esse estado e essa cidade são para o Brasil e para o mundo. A relação Itália-Brasil vai além dos que vieram há muitos anos. Os mais jovens também têm participação na construção e identidade dessa colônia e se destacam com o que há de melhor. Tem 5 anos que a Olívia chegou ao Brasil. Veio com outros 2 compatriotas para liderar uma empresa numa área que o país é referência, a gastronomia. O que tem em você que é mais brasileiro do que italiano hoje, que seus parentes falam lá? É tudo. Eles falam que eu nem falo mais italiano direito, que tem o sotaque brasileiro, então isso, ok. Com certeza essa parte de gostar de todo mundo, de correr atrás, né, de tudo, essa parte de criatividade, né, que tem o brasileiro de misturar as coisas e pegar o melhor de tudo, eu acho que essa é uma coisa que eu já virei. Estilo de trabalho, com certeza, quando a gente trabalha no Brasil, se adapta, né, e fica bem diferente. E música. Eu amo tudo que é música brasileira, então... Tipo? Verdade. Um pouco de tudo, né? Não sei se posso falar pagode, um samba, um pouquinho de tudo. Até um funk, pode falar? A melodia, né? Vamos dizer, nossa palavra. MPB? É, também. Acho que tem uns Bossa nova. artistas incríveis. Amo. Só que não acho lugar de bossa nova aqui onde eu vi bossa nova. Esse é o problema. A gente acha Fica mais na Itália. A gente acha que na Itália tudo, Brasil é só bossa nova. Aí chega aqui e não acho lugar para ouvir bossa nova. Mas a gente ama. Eu amo. Filippo La Rossa chegou tem 1 ano e meio. Ocupa lugar de destaque entre os italianos que vivem em São Paulo.
Ele é o cônsul da Itália no lugar fora da Itália onde tem mais italianos, oriundi e descendentes. E não é pouca gente. É uma relação muito forte, tem laços de sangue, de valores, de simpatia, econômicos, culturais, que é impossível cortar. Tem um relacionamento quase que ancestral. São Paulo, como cidade e como estado, é um território meio italiano. Na cidade de São Paulo deve ter pelo menos 5 milhões de descendentes e no estado umas 3 vezes esse número. Isso já de por si dá a ideia de quanto o sangue italiano, a sangue italiana alimentou essa parte do Brasil. Comparando com outras metrópoles no mundo, como é que se colocaria São Paulo? É uma das cidades mais italianas fora da Itália? Não tem outra cidade que tenha os números que São Paulo tem. São Paulo é, com certeza, e até eu diria de longe, a cidade mais italiana mundo afora. Não tem dúvida nenhuma. O que me chama a atenção é São Paulo, cidade, são as cidades do interior. Você chega em Jundiaí, em Campinas, é incrível a quantidade de números italianos que você encontra. Assim como aqui na região da Paulista, você desce por aqui, bate uma perna e na banca dos jornais, o cara que entra, que obviamente é brasileiro, fala para o cara que trabalha lá: "Oi, mio signore, buongiorno, mi dà un giornale". Isso é inacreditável em 2020. Por onde você anda, para onde você olha, quase tudo nessa cidade tem influência italiana. Aqui onde eu estou pisando fica o Viaduto do Chá, obra revisada pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini. Ali fica a prefeitura da cidade, que é uma homenagem a uma família italiana, a família Matarazzo. E aqui na nossa frente fica o Teatro Municipal, dos arquitetos italianos Cláudio e Domiciano Rossi. Na frente tem uma escultura do também italiano Luiz Brizolara, em homenagem de 800 rótulos italianos. Não é exagero, mas esse é o maior centro gastronômico italiano da América do Sul. Foi inaugurado em 2015, tem 40 lojas no mundo e essa é a primeira na América do Sul. Olívia, o que nós temos aqui? Então, essa é uma loja de 4.500 metros quadrados. Temos toda uma parte de mercado com mais de 8.000 produtos importados diretamente da Itália. Você acha desde massa, de chocolate, carne, peixe, produtos perecíveis e não perecíveis, azeites, molhos e muito mais. Tem toda uma parte de restaurantes, contamos com mais de 6 restaurantes temáticos. Temos restaurante dedicado inteiramente à massa fresca, onde fazemos massa fresca ao vivo, de carnes, de frutos do mar,
um que é extremamente exagerado, abrasileirado da comida italiana, onde você acha um bife à parmigiana, uma lasanha, um arancine. Temos um inteiramente dedicado à grelha. Então, assim, tem opções de tudo. Tem pizza, tem massa, carne, peixe, tem para todos os gostos. E tem também toda uma outra parte de eventos, cursos, workshops gratuitos, que é incrível. Uma coisa que eu não sei se você observou aí, mas esse sotaquezinho da Olivia nos deixa curiosos, não é isso? Você vem da onde? É nascida onde? Então, eu estou aqui no Brasil há 5 anos, por causa da abertura da nossa loja, e venho da Itália, numa cidade que se chama Milão, que é no norte da Itália. Uma cidade que se chama Milão, ninguém conhece. Quem conhece? Capital da moda, simplesmente. Agora, o que te encanta no Brasil? Então, eu acho que o Brasil é uma grandíssima oportunidade. Eu acho que é um mercado onde a Itália tem muito espaço. Se a gente pensa em todos os italianos que vieram aqui, estão bem aqui, amam o Brasil e não querem voltar para a Itália. Então, é uma grande oportunidade, um grande mercado em expansão, com certeza. E São Paulo é a capital italiana do Brasil. Eu acho que é onde São Paulo nasce e cresce em todos os trends de gastronomia. O brasileiro, o paulista ama comer, reconhece uma coisa bonita, uma coisa boa, um produto de qualidade. Então, para nós é uma grandíssima honra estar aqui no Brasil. Agora, esse espaço aqui é a verdadeira Itália? Aquilo que a gente encontra aqui é aquilo que a gente encontra na Itália de hoje? De verdadeira italiana, posso falar que sim. Aqui você não vai achar nenhum prato que vai se cortar uma massa com colher, você não vai achar um risoto do lado de uma carne. Então, assim, é realmente a verdadeira italianidade, né? O que é a Itália? A Itália é um país que é extremamente regional. Então, tem corte de massa, por exemplo, que vem só de uma cidade, de uma região do norte e do sul. Cada azeite é diferente no norte ou no sul. Então, aqui você vai realmente encontrar o trabalho de pequenos produtores que vêm da Itália e realmente uma variedade de produtos incríveis, que é o bom da Itália, né? Importante lembrar que a Itália não é somente massa, não é somente pizza, tem muito mais, né? A gente tem carnes incríveis, tem peixes incríveis, tem chocolate, azeite, molho. Então, realmente é Itália, é a verdadeira Itália. Na zona oeste de São Paulo está um clube que também reúne italianos e seus descendentes. Nascido Palestra Itália, o Palmeiras teve que trocar o nome para evitar o vínculo com o movimento fascista de Mussolini. Virou Sociedade Esportiva Palmeiras. E em cada casa por onde passamos durante essa reportagem, adivinha? As fotos da família do seu Pepe retratam bem a paixão. Beijou Palmeiras. Viva Palmeiras. Quando a dona Pia vai fazer uma selfie... É, lógico, né? Tá pensando o quê? Né? Para de TV em casa. Ó, Giovanni. Ô, Giovanni. Bem, Giovanni. Ó, Giovanni. No restaurante do Giovanni tem foto com Ademir da Guia, Zé Roberto, e no consulado o cônsul faz questão de nos mostrar o que tem numa caixa verde em seu gabinete. Esse foi o presente que a Sociedade do Palmeiras fez ao cônsul-geral pelo fim do ano, pelo Natal. É um presente muito bonito, que é essa camisa aqui do segundo porteiro, que tem todo um histórico lá. E tem até a foto. Então, Goleiro Marcos. Goleiro Marcos. Então, esse, qual o número que é? Lá é o 12. Então, esse um pouco... E depois tem... Ontem recebi aqui a placa da rua Palestra Itália, né? Não tem como... Foi o presidente da Assembleia Parlamentar aqui da Lespe que me homenageou com isso. Quer dizer, esse é um ponto em comum entre todos ou a maioria dos italianos aqui, né? Bom, tem uma grande porcentagem de italianos que são ítalo-paulistanos, palmeirenses, mas tem também do São Paulo, do Corinthians, tem até um flamenguista por aqui, mas a maioria é mesmo palestrina. O
Os imigrantes italianos trouxeram para o Brasil as receitas que aprenderam na terra deles. Foram fiéis a ponto da cozinha italiana por aqui ser conhecida como tão boa ou até melhor que a de lá. Se for exagero, essa também é uma característica daquela gente. Para lembrar a Itália, nada melhor do que fazer por aqui encontros da terra natal. Essa não foi uma tarefa difícil. As festas de San Genaro, San Vito, a Quirupita reúnem milhares de pessoas e mostram o que mais os dois povos têm em comum: a alegria, a espontaneidade e a facilidade para fazer e preservar amizades. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal e YouTube da Rede TV. Até o próximo programa.